Amigos e amigas de Carta Capital, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Miazzo, editor do site de Carta Capital, e ao lado de Mariana Serafini, repórter da revista Carta Capital, tenho o prazer de anunciar a presença da deputada federal Tabata Amaral, candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo. Candidata, seja muito bem-vinda à redação de Carta Capital, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Leonardo, muito obrigada, Mariana. Um prazer conversar com vocês e com todo mundo que nos acompanha. Estamos a aproximadamente 2 semanas do início oficial da propaganda eleitoral, primeiro turno da eleição municipal marcado para 6 de outubro, se necessário, o segundo turno ocorrerá em 27 de outubro. Candidata, vamos começar com a nacionalização da eleição. O presidente Lula apoia Guilherme Boulos, o ex-presidente Jair Bolsonaro está aliado a Ricardo Nunes. Então esse é um tema que naturalmente surge nesse período, a nacionalização de uma eleição municipal. De que forma a senhora pretende evitar que isso se torne um tema central na campanha em São Paulo? Eu tenho muitas dúvidas do quanto que o paulistano, quem mora aqui, quem vota aqui, vai comprar essa polarização. Por algumas razões. Lula e Bolsonaro não são candidatos, vale sempre lembrar as pessoas. Historicamente, São Paulo se posiciona mais ao centro. Quem a gente elegeu da esquerda foram figuras mais de centro, Haddad, Marta, e quem a gente elegeu da direita também. Serra, Bruno Covas, inclusive o último candidato eleito em São Paulo não era nem do Lula nem do Bolsonaro. E aí, acho que o que mais importa para as pessoas é quem é que vai ter condições de governar, trazendo recurso para São Paulo, trabalhando com as polícias, trabalhando com o governador, trabalhando com o presidente da República. E quando você olha para todos os candidatos, homens e mulheres, eu sou hoje a única que tem diálogo e trabalho e condição de aglutinar e, de fato, trazer o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, trazer o presidente da República, Lula, para a gente poder focar em São Paulo. Então, posso não ter a indicação do voto. Tenho de outras figuras, como Alckmin, Márcio França, sem contar o time massa que a gente montou. Mas para governar, só eu terei apoio dos dois. Você acabou de falar do Alckmin. Qual que vai ser o papel do vice-presidente na sua campanha, deputada? O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin é o meu principal cabo eleitoral. Então, é o maior apoiador que eu tenho hoje. E eu tenho um combinado com ele, tenho um combinado com a dona Lu Alckmin, tenho um combinado com o Márcio também. Final de semana começou a campanha, todo mundo aqui em São Paulo indo para a rua comigo. Me ajudaram muito a trazer os melhores candidatos a vereador, a montar o time que a gente montou para escrever o nosso plano de governo. Foram 750 pessoas de forma voluntária, ex-ministros, ex-secretários, enfermeiro, policial, muita gente mesmo, mas agora é ir para a rua pedir voto já, então vão estar aqui nos finais de semana. E a senhora entende que não haverá nenhum tipo de problema decorrente do fato de o vice-presidente da República apoiar uma candidata e o presidente da República se aliar a outro postulante à Prefeitura de São Paulo? De forma alguma. Tanto o presidente Lula quanto o vice-presidente Alckmin são figuras muito experimentadas, com muita trajetória política, e a gente sabe que a frente que elegeu Lula é uma frente ampla. Então é muito natural que nesse momento os partidos apresentem seus candidatos e o PSB deixou bem claro no sábado passado, num evento que reuniu mais de 3.000 pessoas, que a nossa candidatura é prioritária, tem apoio dos governadores, dos prefeitos, da direção nacional do partido, e o PSB aqui em São Paulo tem uma alternativa, tem um projeto independente. Agora, na reta final para a inscrição para as eleições, surgiram 2 candidatos que deram uma bagunçada no cenário. Pablo Marçal despontou já com uma votação expressiva, uma intenção de votação expressiva, e o Datena também está com uma votação expressiva. Só que o Pablo Marçal, ele entrou fazendo um jogo baixo com relação a você. Ele usou uma história falsa com relação ao seu pai para te atacar. E a gente sabe que a violência política tem sido uma prática do cenário nacional, mas a violência política contra as mulheres especialmente. Eu queria saber como é que você vai se defender desses ataques, porque eles vão continuar, provavelmente, e como que você vai caminhar nesse campo, sabendo que chegaram esses 2 novos competidores. Eu não sei se Datena e Marçal serão candidatos até o final, mas o que eu sei é que o eleitor ainda está indeciso. E quando a gente olha para as pesquisas, elas variam muito. Eu já apareci com 5 e 14. Aí a gente pega e fala, o que a gente dá para ver é que tem muita água para rolar. Agora, o que o Marçal fez
não é razoável, não é normal. E para as pessoas entenderem, tudo começou porque ele veio querer dizer que eu não poderia ser candidata por ser mulher. Ah, não tem filho, ah, não tem casada, ah, não tem um homem por trás. Agora, quem vem de onde eu venho? Você não nasce numa ocupação na periferia de São Paulo e trilha a jornada que eu trilhei e enfrenta o que eu enfrentei em Brasília para baixar a cabeça para homem algum. Quem dirás para ele? E aí eu revidei e falei, olha, tem coisas muito mais importantes. Por exemplo, o fato de o Pablo Marçal ter sido condenado por fazer parte de uma quadrilha que roubava aposentado. O fato dele responder inúmeros processos. E aí ele ficou completamente desequilibrado. Ele não estava esperando que uma mulher fosse a única que tivesse coragem de contestá-lo, de emparedá-lo. E aí, quando ele perdeu o equilíbrio, ele foi para um ataque baixíssimo, dizendo que eu era culpada porque eu tinha saído do país, o que é mentira, pela morte do meu pai. E aí, gente, quando fala da nossa família, uma coisa é me atacar, uma coisa é atacar minhas ideias, outra coisa é atacar a honra do meu pai e da minha família. Aí eu fui para cima. E acho que as pessoas não deveriam esperar outra coisa. Aí não é sobre ser mulher, aí não é sobre ser homem, aí é sobre ser alguém que respeita e honra a sua família. E acho que o recado para ele ficou claro. Toda vez que ele vier com palhaçada, com mentira, com baixaria, eu vou revidar a altura, eu não tenho medo dele. Vou ter medo de Pablo Marçal? Esse cara tem muito BO, tem muito esqueleto no armário. E aí uma coisa que já aconteceram outras vezes, mas que isso deixou claro para mim, é que vão usar de tudo, vão mentir, vão distorcer a minha história. E, inclusive, a gente tomou uma decisão de lançar uma série contando a minha história, contando a minha trajetória, porque já foram tantas vezes que tentaram mentir sobre a minha história, então dessa vez sou eu que estou contando. E aí, aproveitando, para quem quiser conferir, tá lá no YouTube, Tabata Amaral SP, porque eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho do que me trouxe até aqui, eu não tenho nada para esconder. Então, querem falar da Tabata? Querem falar dos projetos da Tabata? Vamos embora, eu sou a primeira na fila. E eu quero aproveitar, então, o começo dessa resposta para insistir em relação ao PSDB. A senhora já lamentou em outras ocasiões o fato de o PSDB ter recuado daquela aliança em torno da sua candidatura. PSB e PSDB confirmaram seus candidatos, seus respectivos candidatos em convenções municipais. Mas a senhora acredita ainda haver uma possibilidade de voltar a conversar sobre essa aliança ou entende que a porta nesse momento está fechada, principalmente para uma disputa de primeiro turno? É importante só voltar atrás para as pessoas entenderem o que aconteceu. O PSB e o PSDB fizeram um acordo nacional de que o PSDB indicaria vice para o PSB e, em retorno, o PSB apoiaria o PSDB, muitas siglas, em outras capitais. O PSDB descumpriu o acordo. 6 anos de Brasília, você fica acostumado com isso, mas não deve ser normalizado. O que a gente, quando procurado pelo PSDB, o que a gente disse para eles foi: vocês querem voltar a conversar? Beleza, mas aí não é o Datena. Aí vocês trazem outro nome. Não querem sentar para conversar? Meu amigo, esse projeto não depende disso. Esse é um projeto que tem um apoio integral do PSB, que está mobilizando centenas de pessoas para escrever o plano de governo como voluntário. Eu sou a candidata que não tem máquina nenhuma na mão e disputo contra candidaturas de máquina, que vem arrecadando, fazendo tudo certinho, como diz a lei, que é o único jeito que eu sei fazer, sem ter a máquina do ódio da rede social e ainda assim embolando o jogo. E ainda assim incomodando os demais. E estarei no segundo turno. Então, estamos super tranquilos, super confiantes nesse projeto. E aí uma ponderação para as pessoas fazerem. Se você olha todos os candidatos que se colocaram, só 2 conseguiram construir coligações. Os 2 que têm a máquina na mão. A máquina do governo federal, a máquina do governo do estado, do governo municipal. É muito natural que quem não tem os cargos da máquina não consiga atrair outros partidos nesse momento. Então vamos embora. Quem decide é o eleitor. A gente já viu projetos de grandes coligações derreterem, assim como a gente já viu projetos sem coligação também explodirem, porque quem decide é o eleitor, e essa é a melhor parte. Mari, desculpa, só para aproveitar, a senhora entende que um dos principais desafios da sua candidatura é se tornar mais conhecida em todo o eleitorado de São Paulo, 100%. Também com a dificuldade de não ter acesso, entre aspas, à máquina? 100%, Leonardo. Quando a gente olha para os números, acredito que ainda é o maior desconhecimento dos principais candidatos. Varia entre 60% e 70%. E as pessoas vão perguntar, mas Tabata, se mais da metade da cidade não lhe conhece ainda, por que é que você está tão animada e tão otimista? Porque quando a gente olha para quem conhece, eu tenho a menor rejeição dentre todos os candidatos, mas eu tenho a maior conversão de votos.
De cada 3 pessoas que conhecem, uma diz que votará com certeza. É fácil se apresentar para uma cidade grande como essa, sem máquina, sem mentira, sem dinheiro sujo? Fácil não é. Mas a gente lança série, vai para a rede social, chama a gente da sociedade. O debate está aí, semana que vem. A gente está bastante animado com essa possibilidade. Então, não é justo o jogo, não é... Infelizmente, a gente sabe que tem dinheiro sujo, tem corrupção, mas quando a gente olha para os números de conversão de votos e de rejeição, continua sendo, sim, o desafio do desconhecimento, mas a gente se anima muito. Falta pouquíssimo tempo para começar de fato o jogo e você ainda não anunciou o vice, deputada. Quando é que vai ser anunciado esse nome? Em breve, Mariana. Eu sei que as pessoas estão ansiosas, mas é uma vantagem. A gente tem um partido que está muito unido nesse projeto. Não é um projeto da Tabata em que ela faz as coisas da cabeça dela. E a gente tem grandes quadros. Diferentemente de outros partidos que você cava e não acha uma boa pessoa, a gente se viu num cenário em que a gente tem muita gente séria, com história, com compromisso preparada. Então, até para a gente poder trazer essas pessoas todas e garantir que o partido segue unido, pegamos um pouquinho mais de tempo, mas em breve será anunciado e as pessoas vão ficar muito orgulhosas do time que está liderando esse projeto. Cenas dos próximos capítulos. Caso venha a fechar essa aliança com o PSDB e o vice seja do PSDB, tem uma estratégia para conseguir fazer essa transferência de intenção de voto de 19% que a última pesquisa Quest demonstra hoje para o Datena? Sem querer falar sobre pesquisa A, B, C ou D, as pesquisas têm variado muito. A gente está pertinho da eleição, mas a maioria da população não se ligou que tem eleição ainda, porque a vida é corrida, é cheia de coisa. O resultado da Quest é muito diferente do resultado das outras pesquisas. Então, a gente está preferindo ser um pouco mais conservador, fazendo pesquisas internas e entendendo que o jogo está muito mais embolado do que estão dizendo por aí. Então, a gente não trabalha com esse número porque a gente não tem confiança de que esse é o número certo quando você tem tantas pesquisas mostrando cenários tão diferentes. O que a gente pega daí é, Tabata tem um desafio de desconhecimento, tem uma boa conversão quando é conhecida e a maioria do eleitorado não se decidiu ainda. Isso é uma baita oportunidade. Mari, acho que podemos entrar em alguns pontos específicos da cidade de São Paulo. Candidata, segurança pública é um tema que com grande frequência aparece entre as principais preocupações dos eleitores. Diversas pesquisas apontam isso. Então esse tema surge com muita força mesmo em uma eleição municipal e o prefeito, claro, não tem sozinho as atribuições na segurança pública. Mas esse tema será parte da campanha também em São Paulo. Qual seria a principal abordagem de um eventual governo de Tabata Amaral em relação à segurança pública? Eu queria falar de 3 tópicos sem me alongar. Primeiro deles, uso de inteligência com gestão e integração, já vou explicar. Segundo, zeladoria, e vocês já vão me entender. Terceiro, prevenção. Quando a gente fala das atribuições do governo federal, estadual, municipal, de fato a prefeitura sozinha não é responsável principal pela questão da segurança. Agora, a gente tem que se lembrar que a atuação policial, seja ela de investigação, de combate, acontece aqui na cidade. E aí eu parei para olhar como é que o mundo, como é que outras cidades estão fazendo isso. E tem uma ideia que a gente pegou lá em Nova York que fala um pouco da importância dessa integração. Pega a Cracolândia. A gente não está aqui muito longe da região central. Na Cracolândia você vê a GCM faz uma coisa, vem a PM e faz outra no dia seguinte. E aí a gente olhou para a situação e falou, claro, não existe hoje um comitê em que a prefeita sente com o comando da GCM, com o comandante da Polícia Militar, com o delegado-geral da Polícia Civil. Não se falam. É como se a gente tivesse, assim, 3 cidades diferentes. Só que as coisas estão conectadas. Para enfrentar o sistema da Cracolândia, a Polícia Civil vai ser essencial para dizer como é que o crack entra. Se tem ferro velho envolvido, se tem hotel lavando dinheiro, se tem agente público corrompido. E a polícia militar vai ser muito importante para a gente enfrentar o tráfico. Para a gente enfrentar não quem está sendo usado ali de escudo humano, mas quem está lucrando com esse sistema. Só que se a gente não tem uma gestão bem feita, uma integração, você pega hoje, primeiro que a cobertura de câmeras é baixa na cidade, mas cada polícia está com um pedacinho do quebra-cabeça. Não tem esse momento de, olha, vamos enxergar isso junto, vamos atuar junto. E aí, para além de defender essa integração, não dá para tratar uma cidade como essa como se fosse uma só.
São dezenas de cidades que a gente tem aqui. Então, um compromisso que eu faço, uma proposta que a gente traz, é em cada subprefeitura você ter um centro de comando, controle e segurança. O que é isso? As informações de trânsito, as informações das câmeras chegando no mesmo local e as polícias interagindo para saber, olha, aqui é sua responsabilidade, aqui a gente se ajuda desse jeito. Tabata, mas isso não é óbvio? É óbvio, mas hoje não acontece. A gente não usa inteligência, a gente não integra essas forças e a gente não faz gestão. Zeladoria. Foi uma das conversas mais marcantes que eu tive com um representante da Polícia Militar, que falou, Tabata, se você for prefeita, cuida do ruído, por favor. É o ruído. Ele sim, porque a maioria das denúncias que a PM lida, endereça, recebe, o maior número é por ruído. É o pancadão, é o vizinho barulhento, é a obra no horário errado. E aí ele falou, tá os policiais cuidando de ruído, que é uma atribuição da prefeitura, e não consegue fazer seu trabalho. Toda mulher que já saiu, desceu do ônibus e foi andando para sua casa sabe que o território importa. A gente desvia da rua que está com a lâmpada queimada, a gente não passa do lado do matagal, a gente pula aquele monte de lixo. Então, gente, cuidar de zeladoria, de ruído, iluminação, coleta de lixo é uma forma de tornar a cidade mais segura. E aí, por último, encerro por aqui uma linha, criar espaços seguros para as nossas crianças e adolescentes. Hoje, eu vou falar de duas escolas que ficam perto da minha casa, uma municipal e outra estadual. Se a molecada quer jogar bola, tem que pular o muro da escola. Por que é que a gente tem uma cobertura tão pequena de escola em tempo integral aqui em São Paulo? 8% só das crianças que podem fazer um esporte, está na escola o dia todo. Por que é que as escolas se fecham à noite e aos finais de semana? Você pega uma comunidade como a minha, da Vila Missionária, o único espaço seguro que as famílias têm para deixar seus filhos no final de semana é a igreja. Que bom que tem a igreja. Mas por que a gente não tem a escola também servindo esse propósito? Por que a gente investe tão pouco em esporte? Porque hoje uma criança que fica ali à tarde, fora da escola, ou ela está presa dentro de casa, ou ela está na rua exposta à criminalidade. Então, para a gente não esquecer que no longo prazo, esse comprometimento que eu tenho de escola em tempo integral, da gente investir em cultura e esporte, reverbera também na segurança pública. A gente quer voltar no tema da educação, Em tudo. Mas eu quero antes perguntar sobre a questão da Cracolândia, que outro dia a gente conversou e você falou, a Cracolândia não é um problema pontual, um lugar, ela é um fluxo, ela é um sistema operacional em São Paulo. E aí eu quero saber, candidata, como é que você pretende trabalhar para resolver esse problema, que ele já vem de 30 anos, e ele é um problema que envolve desigualdade social, dependência química, saúde mental, e hoje a gente tem um tratamento que é com extrema violência, internações forçadas e uma proposta de tentar colocar essas pessoas em gueto. Elas estão sendo cercadas literalmente em várias partes da cidade durante o dia. Como tratar essa questão de outra forma, uma forma mais humanizada? Perfeito. Inclusive, sei que você fez um trabalho bem imersivo na Cracolândia recentemente, e o que eu disse, e que venho dizendo, é que a Cracolândia não é um lugar, ela não é um CEP. Não adianta jogar para a rua do lado, não adianta botar grade. Tanto é que a gente tem mais de 70 pontos de Cracolândia pela cidade. Tem uma grande avenida perto da casa da minha família que é Iervante. Periferia, Zona Sul. Tem uma mini Cracolândia na Iervante, bem na porta de um mercado, e as pessoas não estão mais conseguindo entrar no mercado. E aí, quando eu falo que é um sistema, é sim um sistema que se alimenta da criança que não está sendo alfabetizada hoje, do jovem que não está encontrando uma opção de lazer e de cultura, da família que é despejada. A Cracolândia é o ápice de uma cidade que parou de cuidar de quem precisa, que não consegue fazer o básico bem feito. E aí, qual que é o nosso desafio? É conseguir enxergar o bandido e o doente. A Cracolândia não é só uma concentração de doentes. É um sistema criminoso que lucra 200 milhões de reais por ano. Mas a Cracolândia também não é só uma concentração de bandidagem. Tem um escudo humano que é usado justamente para a polícia não enxergar o criminoso. E aí isso requer, gente, muita humildade. Eu sentei para conversar com todos os ex-prefeitos, todos. Dória, Erundina, Kassab, Serra, Marta, porque não dá pra gente fingir que nada foi tentado. Tem que aprender com quem já tentou. E se vocês olharem para quem está hoje fazendo o meu plano de governo, eu fiz questão de trazer gente que já atuou na Cracolândia. De Luciana Temer a Floriano Pêsaro, Coronel Zé Roberto, a gente montou um baita time, Dr. Jair Mari,
Alexis, que estava lá recentemente, porque se a gente não se basear no que já foi testado e aprender com os acertos e com os erros, a gente vai continuar sendo engolido por isso. E aí, para não me alongar demais, tem um trabalho de segurança a ser feito, que é isso, como é que o crack entra? Quais são os comércios que estão lavando esse dinheiro? Quais as pessoas poderosas que estão lucrando com isso? A Polícia Civil tem um baita levantamento disso. Por que é que esses hotéis não foram fechados ainda? Quem é que está ganhando no público junto com isso? E, ao mesmo tempo, ter a capacidade de levar um tratamento humanizado, individualizado para quem está doente. A gente não tem vaga hoje na cidade. Você pega toda a rede municipal de São Paulo, a gente tem 1.300 psicólogos. Para uma cidade de 12 milhões de habitantes. Você pega público e privado, a gente tem 1.540 leitos de psiquiatria. Que não é só para o dependente químico, é para quem tem esquizofrenia, é para quem está tendo um surto. Então, ou a gente garante que as polícias, o Ministério Público, as lideranças religiosas, está todo mundo sendo chamado para a gente atuar conjuntamente e pactuar que a gente vai atuar. E você tem um compromisso de criar vaga, de criar acolhimento e cuidar de quem está doente, ou a gente vai continuar sendo engolido por isso. A gente está perdendo essa batalha há muitos anos. E aí, um último ponto, que é um ponto que a Luciana Temer reforça muito. Tem uma porta giratória hoje, porque são poucas vagas. Mas aquelas pessoas que conseguem esse acolhimento, elas passam pelo tratamento e voltam para a rua no dia seguinte. Porque não há um esforço para se reconstruir o vínculo familiar. Não se pensa na moradia para qual ela vai, o emprego, a educação. A gente tem a honra de ter o Darcy Costa, que lidera o CISART, que já esteve na rua, tem um projeto lindo para tirar as pessoas da rua. E ele fala, tem que substituir a droga por outra coisa. E essa outra coisa é o quê? É o vínculo familiar, é o trabalho, é a educação, é um ofício. Só dar esse acolhimento emergencial e jogar a pessoa na rua de volta também não funciona. Candidata, o prefeito Ricardo Nunes viveu mais uma semana muito ruim para sua imagem com a investigação da Polícia Federal sobre esse caso que ficou conhecido como máfia das creches. Mais de 100 indiciados, o prefeito não está nessa relação, nega qualquer irregularidade, mas a PF também decidiu prosseguir na investigação sobre Nunes para apurar possíveis crimes cometidos nesse caso da máfia das creches. Aproveito esse gancho para perguntar à senhora como atrair eleitores de Ricardo Nunes nessa eleição, partindo do princípio de que ele cada vez mais se liga ao ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive tem um vice notadamente bolsonarista. E pior do que bolsonarista, preconceituoso com a periferia, né? Mas só para pegar o comecinho da sua pergunta, Leonardo, se tá ruim pro prefeito, imagine para a cidade, né? E para que fique claro para as pessoas, Nunes está sendo investigado em mais um processo por fazer parte da máfia das creches, que é o que essa denúncia traz, e de acordo com a denúncia ter recebido dinheiro, propina, repasse, só para a gente usar o português bem claro. E aí, gente, acho que está faltando um pouco a cidade ligar os pontos. Todo mundo tem uma percepção de que tem muito rolo acontecendo, que a cidade está imersa em corrupção. Se o prefeito é responsável ou... Não sei nem se é o líder, mas se está envolvido nisso, as investigações vão dizer. Agora, fato é que a gente viu a nossa cidade torrar o dinheiro que tinha e a gente não sabe dizer o que ele fez. O Nunes herdou a prefeitura com dinheiro em caixa. Mais de 30 bi, algo histórico. Ficou 2 anos como se a gente não tivesse prefeito. Ano passado a prefeitura fechou no vermelho, 8 bi a menos. E aí eu pergunto a quem está nos ouvindo, o que ele fez? Ele duplicou a estrada do Embu-Mirim? Não. Ele fez a ponte Pirituba-Lapa? Não. Ele colocou as crianças em tempo integral? Não. Ele preparou nossa cidade para lidar com as chuvas? Não. Ele saiu fazendo inúmeras obrinhas emergenciais. Obras sem licitação, sem planejamento, com denúncia de superfaturamento, com denúncia de combinação de preços. Resultado está aí. Só para dar um exemplo da educação. Nesses 3 anos, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Da posição 2 que ele herdou para a posição 21. Isso é o resultado. Quando você tem uma gestão que é incompetente e corrupta e que, se essa denúncia for confirmada, está tirando dinheiro da educação, da creche. Nossas crianças não estão sendo alfabetizadas. Nossas crianças não têm acesso à cultura e esporte dentro da educação. Como é que vai competir no vestibular? Como é que vai sonhar? Como é que vai prosperar? E aí, eu fiz questão de contar o que está acontecendo, porque eu não acho que a nossa missão é convencer as pessoas de que o Nunes não é um bom prefeito. Elas já sabem disso.
Ninguém vota no Nunes achando que ele é o melhor prefeito do Brasil. Ninguém vota no Nunes porque ele fez uma grande obra, porque ele é um super gestor, porque ele é mega carismático, porque ele... Não! As pessoas votam no Nunes porque elas estão anestesiadas. Porque estão dizendo pra gente que não tem caminho. Que é desse jeito mesmo, que é ruim mesmo, que não tem solução. Então eu acho que não é nem sobre o Nunes. O Nunes é uma peça nesse tabuleiro. Ele, na verdade, está cumprindo ordem de gente muito mais poderosa do que ele. Eu acho que é sobre uma letargia, uma anestesia que tomou conta da população. A gente tem que se lembrar o que é São Paulo. A gente tem que exigir que a cidade mais rica do país tenha a melhor escola pública do país. Que a cidade mais rica do país seja a melhor cidade para a gente abrir um negócio, para a gente prosperar. Que a cidade mais rica do país tenha um mínimo, saneamento básico, remédio no posto. E não que a gente está vendo hoje 80 mil pessoas na rua. Gente sem saneamento básico. Criança sem ser alfabetizada. Então, eu trago isso porque eu sinceramente não acho que nenhum eleitor do Nunes ache que ele é bom. Talvez ele, a esposa dele, não sei. Mas eu acho que as pessoas estão achando, porque assim como a esperança é contagiosa, o pessimismo também contagia. E é tanto pessimismo, é tanta tragédia, é tanta notícia ruim, que as pessoas estão convencidas que não tem como ser melhor. É por isso que a gente fala que a nossa missão é fazer com que essa esperança se espalhe. Porque quando as pessoas perceberem, se lembrarem o que é São Paulo e que a gente pode mais, elas vão ver na hora quão medíocre, quão pequeno é esse prefeito que a gente tem hoje. Você falou sobre o Nunes ser uma peça numa estrutura muito maior que perdura. E talvez um dos sinais dessa estrutura muito maior é a Operação Fim da Linha, que recentemente revelou a ligação de empresas que são responsáveis pelo transporte público de São Paulo com o crime organizado, com o PCC. E o prefeito optou por não romper esses contratos. Exato. Caso você venha a assumir a Prefeitura de São Paulo, como é que você vai tratar isso? Vai rever os contratos, vai romper os contratos com essas empresas? E aí eu quero aproveitar mais uma pergunta sobre transporte público. Ele recentemente fez o projeto de tarifa zero aos domingos e aí também diminuiu o número de linhas que circulam aos domingos. É possível manter a tarifa zero aos domingos ou é possível reduzir a tarifa todos os dias da semana ou até mesmo ser mais ambicioso e ter tarifa zero em São Paulo? Perfeito. Começando do começo. Eu vim da Zona Sul de São Paulo. Eu nasci, fui criada, minha família mora em Cidade Ademar. A gente sempre ouviu falar, a gente sempre soube, sempre teve esse zum que o transporte público tinha corrupção. Não é todo ele, não são todas as empresas, mas que havia uma relação muito complicada entre alguns agentes políticos e o crime organizado. Só que essa é a primeira vez que a gente tem uma operação, uma investigação que dá nome aos bois. Que prende vereador, que prende dono de empresa, que dá mais do que o zum que a população sempre soube. Qualquer prefeito honesto olha para essa operação e fala, finalmente, agora eu tenho a possibilidade real, porque você também não pode encerrar um contrato por zum. Porque você ouviu falar, se você não tem prova, não tem uma investigação. Qualquer prefeito correto fala, estão dizendo que essas empresas são ligadas ao crime organizado. Bora encerrar esse contrato. Assim, não tem negociação. Com crime você não negocia. O que ele fez? Ele, que é uma peça nesse tabuleiro, não conseguiu escolher o vice, claramente está cumprindo ordens, vai lá, vai para uma das empresas denunciadas e grava um vídeo elogiando a empresa. E tenta a forceps aumentar o contrato da outra empresa, que é a Transwolf, que ele queria que operasse o hidroviário da represa Billings. E foi forçado a desistir dessa ideia. O que eu espero fazer como prefeita? Primeiro, ter independência e a coragem que ele não tem. Empresas ligadas ao crime organizado não é com base em suspeita, mas com base em investigação, terão seus contratos encerrados. E a segunda coisa que eu venho defendendo, que a Operação Fim de Linha continue o seu trabalho com independência. Eu, inclusive, fiz um pedido formal para que a Polícia Federal participe dessa operação. Porque se a gente não tem nada a temer, se a gente quer que a coisa certa aconteça, tudo que um bom prefeito quer é que os órgãos de controle façam seu trabalho.
investiga. Não é papel da prefeitura perseguir, punir, não. A gente tem que fazer o serviço bem feito. Mas ter a justiça fazendo o seu trabalho é fundamental. Então eu tenho inclusive receio se vão tentar abafar essa operação e fingir que nada aconteceu ou se ela vai prosperar com independência. No mandato meu, se Deus quiser, ela vai prosperar com independência. Nós vamos nos encaminhando para o encerramento da entrevista, mas Eu eu só gostaria... não falei de tarifa zero. Isso. Por favor. Em 1 minuto, Leonardo. Por favor. Tem um compromisso de manter a tarifa zero aos domingos, mas a gente não tem dinheiro hoje para fazer a tarifa zero em todos os dias. E eu chego nessa conversa com honestidade, sendo clara com as pessoas. Tenho outros compromissos, de que o transporte público aqui, e aqui fala filha de um cobrador de ônibus, é um compromisso de vida. Vai ser rápido, vai ser seguro e vai passar no horário. Como é que faz? Aí é outra conversa. Gestão metropolitana, redesenhar as linhas de ônibus, aumentar a frota onde é necessário, a gente pensar em outros modais. Hoje as pessoas não conseguem ir de bicicleta até o terminal de ônibus e metrô e deixar a sua bicicleta de forma segura, mas aí eu preciso de mais do que 1 minuto, tá bom? Tentei. Vamos. Perfeito. Candidata, a senhora vê um caminho traçado para que a centro-esquerda e a esquerda estejam juntos em um eventual segundo turno em São Paulo, seja com a sua candidatura, seja eventualmente com a candidatura de Guilherme Boulos? Eu estarei no segundo turno. Então, tomei uma decisão lá atrás, inclusive quando diziam vai ser vice, vai ser ministra, o partido não vai apoiar. Mulher sempre é subestimada. Eu fui candidata pela primeira vez, falaram, não vai ter nem 500 votos. Tive mais de 250 mil. Depois, não se elege nem mais para síndica. Fui a única que aumentou a votação. Essa daí, o partido não apoia. Ninguém fez uma convenção tão bonita como a minha, que tinha todo mundo do partido. Estavam lá brigando e a gente unida apresentando um projeto. Então, eu tô acostumada. Eu estarei no segundo turno. E só a partir do segundo turno que vou sentar para conversar com qualquer pessoa para trazer apoio. Antes disso, não. Eu estarei no segundo turno e vou buscar o apoio de quem não tiver, obviamente. Eu tenho o meu palpite de quem é que eu vou enfrentar no segundo turno, mas aí é futurologia demais. A gente ia deixar o segundo turno para o final, mas eu vou levantar sua bandeira, que é da educação. E aí eu queria... Você fala muito sobre educação em tempo integral. O ano passado, o Brasil viveu um fenômeno que a gente não tinha ainda experimentado, que foi a questão da violência nas escolas. E ao mesmo tempo que o país estava enfrentando isso, São Paulo, ao invés de aumentar a estrutura de apoio psicológico, reduziu. Exato. E você falou na resposta da Cracolândia que a estrutura de atendimento psicológico na cidade é muito pequena. Nas escolas ainda menor. Eu queria saber de onde vai ser tirado o dinheiro para conseguir fazer as escolas serem interessantes em tempo integral e também ampliar essa rede de apoio e cuidado, acolhimento psicológico que é tão necessário nesse momento. Só separar as duas questões rapidamente. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem infraestrutura na cidade para cuidar de quem precisa. E, inclusive, eu vivi um episódio que mostrou a mesquinharia, a pequenez do atual prefeito, que foi... É uma longa história, mas... Eu consegui 7,5 milhões de reais para a gente construir 3 CAPs na Zona Leste, que é uma região que é muito carente de equipamento, de psicólogo. O prefeito Ricardo Nunes simplesmente falou que não ia receber o dinheiro, que não ia construir os 3 CAPs na Zona Leste, que seria em Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Jardim Nélia, porque a Tabata e o Lula eu não converso com eles. Então, isso só aumentou a minha vontade de ser prefeita, para a gente ter esses CAPs e entender que saúde mental não é frescura, não dá para fazer politicagem em cima dela. Quando a gente fala do recurso da educação, eu tenho um compromisso de terminar meu segundo mandato, se Deus quiser, e estou comprometida a não disputar nenhuma eleição durante esses 8 anos. Acho que é importante numa cidade que tem prefeito por 1 ano e meio, né? A gente deixar isso claro. Nesses 8 anos, universalizar o atendimento em tempo integral na cidade. É para o filho do pobre fazer inglês, fazer robótica, balé, judô, natação, tudo que o filho do rico tem acesso hoje. E eu digo isso com tanta clareza porque não falta recurso para a educação de São Paulo. A gente tem o segundo maior investimento de capital na educação e o prefeito, inclusive, está respondendo a um processo que eu assinei porque não gastou o dinheiro da educação. Sem contar o processo da máfia das creches, que ele está sendo investigado, sem contar um outro processo de uma coisa super esquisita, que pagaram para uma empresa vários contratos de 100 mil reais para não fazer licitação. É muito BO, é muita incompetência, é muita denúncia de corrupção, e ainda assim não gastou o dinheiro que ele deveria para a educação. Dinheiro a gente tem, o que a gente não tem é compromisso com a pauta.
Mari, muito obrigado. Nós conversamos em Carta Capital com a deputada federal Tabata Amaral, candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, candidata. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada, Mariana. Obrigada a todos que nos acompanharam. E quem quiser saber mais, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Confiram a série para vocês saberem um pouco mais de quem eu sou e por que eu estou nesse projeto aqui por São Paulo. Você que acompanhou a entrevista até o final, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal de Carta Capital e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.